E aí, pessoal, aqui quem fala, meu nome é Juliano em si, eu trabalho aí com planilhas em si já há alguns anos, há uns 5, 6 anos, né? E estou aqui para apresentar um projeto e peço um minuto de atenção em si, que eu vou mostrar aqui alguns resultados em si, vou mostrar o início de uma série de vídeos em si que eu vou estar gravando e disponibilizando para operação em cima de planilha, em si, de estatística, né? Que nós vamos, nossa proposta ela é dividida em duas formas. A primeira ela é através do site esse tradesharp.com, tá? Você acessa ali, tem algumas entradas free no que você acessar aqui, ó. Nós temos aqui dividido os jogos em si que estão com análise do dia de hoje aqui, tá? Tem alguns jogos com informações, tá? Basquete, futebol, galgos, cavalos também e tênis de mesa também, tá? Mas eu diria, nesse momento aqui do vídeo, eu vou falar mais do basquete, inclusive está aqui a planilha, a base da análise, né? Que eu vou estar explicando em cima dela, tá? Algumas instruções, assim como que nós geramos essas entradas, né? As entradas não são geradas, digamos, aleatoriamente. É isso que eu vou estar explicando aqui para vocês. A, a nossa aqui, a plataforma em si, ela, se você acessar ela aqui, nós temos os planos de assinatura em si, que a gente tem uma parceria com um XBet. Se você não tem conta no XBet, a gente consegue é, devolver o valor em si do primeira mensalidade, digamos assim, em bônus, né? Que você pode ganhar bônus. E tem mais alguns outros bônus aqui que está incluso, né? Aí aqui as informações em si. Eu vou diretamente para, eu vou entrar aqui. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, uma, alguns resultados aqui. Deixa eu pegar aqui tem cavalos, tênis de mesa, vou pegar de tênis, tá? Eu vou abrir aqui, ó, por exemplo, o jogo que teve hoje pela manhã, tá? Teve um jogo aqui pela manhã. A análise ela vai ser gerada, ela é gerada toda a manhã. Normalmente o basquete são entre a noite e a manhã. Esses jogos da manhã são à noite e os jogos da tarde até o meio-dia. Vamos trabalhar nessa forma. Por quê? Porque tem informações que acontecem, digamos, próximo ao momento do jogo, né? Isso tem que ser considerado, tem que levar em consideração, porque eu já vou mostrar como que funciona. Aqui está a análise em si, tem todas as informações estatísticas da base, aqui tem todas as questões dos resultados e aqui tem algumas informações, né? A média de pontos, qual foi a média mais ou menos que terminou os jogos de handicap, né? Qual é a sequência que o time vem, últimos 2 jogos aqui em períodos e como que foi o desempenho, né? E aqui embaixo a sugestão, né? Nesse caso aqui a sugestão era que o Flying Leopards ia ganhar com menos 4,5. Aí tem um fator aqui embaixo, daí aparece um painel da 1xBet que a gente que você pode operar aqui, ó, pode acompanhar aqui também, pode operar diretamente aqui, né? Terminou a 100 a 83 com margem muito grande até de vantagem em relação à análise. E, e você pode operar aqui mesmo, né? Pode clicar aqui e operar. Lembrando, se você acessar a 1xBet aqui, eu vou mostrar. Se você acessar na 1xBet aqui está a 365. Se você acessar aqui ó, na 1xBet, tá? Ó, acessou aqui 1xBet. E aqui no registro, você introduzir Trader, Trader Shop, tá? Você ganha esses benefícios em si que eu falei. E tem também nossa central aqui em si, que pode ser contatado ó, de ajuda, se precisar de alguma ajuda via o WhatsApp aqui, que na página aqui se disponibiliza, tá? Que você pode estar acompanhando, que tem um link bem no pé direito da página ali que mostra isso. Vou voltar aqui em si, tá? Sobre que tem algumas outras informações aqui, os planos em si de assinaturas, etc, etc. Tá? Mas eu vou centrar o foco aqui primeiro na questão da análise em si, tá? Eu vou pegar um jogo aqui, pegar um jogo de basquete, pegar um jogo de hoje aqui, tá? Por exemplo, aqui tem
Vamos ver aqui. Deixa eu pegar um jogo aqui. Vou pegar aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Voltei aqui. Vou pegar aquele que eu tô com ele aberto aqui para mostrar, que é um jogo que vai ter hoje da NBA, tá? Que é esse aqui, do Golden State versus Atlanta, tá? O que é importante, por exemplo, primeira coisa na análise aqui são as questões estatísticas, né, que são levadas em consideração o desempenho dos últimos 34 jogos, tá? Que foi essa base de dados que foi utilizada. Tem uma outra situação que também, ao mesmo tempo, se sugere que seja feita, abrindo o SoftScore aqui, ó, tá? O SoftScore. Futebol e basquete em si, ele tem muitas informações interessantes. Vou abrir direto aqui o do Golden State por uma situação. Tá? Direto, eu venho aqui, vou abrir na aba, uma outra aba. Aqui eu já consigo verificar como que aqui, ó, por exemplo, o Curry está fora, Thompson já está fora desde o início, né? E digamos o peso, o Pascal não está confirmado e o Damon Green também não. Ou seja, o melhor defensor do time, o maior pontuador do time, e do outro lado aqui o Rondo em si, que tem Williams também, tem algum peso, e nesse sentido a gente acaba construindo, entendendo, né? A gente conhece, digamos, os jogadores aqui, conhece todo esse processo e consegue fazer já uma análise que, por exemplo, eu tenho aqui agora mostrando a base estatística, tá, do jogo. Aí eu abri aqui do lado que a resolução eu acredito que fique melhor. Porém, eu sei que esse desempenho aqui, o Curry tá fora, acho que uns 2, 3 jogos, eu acho. Esse desempenho aqui, ele, por exemplo, do Golden State, em boa parte é com ele, né? E o Atlanta em si está dentro da normalidade, vamos usar assim a sua pontuação. Consequentemente, a gente leva isso em consideração. Aí aqui tem várias informações, tá? Eu vou primeiro mostrar na... deixa eu abrir aqui a 1xBet, para me mostrar ali. Ó, aqui eu tenho a Bet365 também, que é o que vários operam, né? Aqui estão todos os mercados, ó, todos. Mercados bem lucrativos aqui, tá? Handicap total para ganhar, consequentemente. Tempo total, handicap também. São mercados bem fortes que a gente trabalha. Outro que a gente tem trabalhado bem forte é esse dos times, né? Levando em consideração essas questões qualitativas, né? Dos times totais aqui, tá? Quartos a gente não tem trabalhado muito, mas eu vou mostrar que você pode visualizar que aqui ó, eu tenho por quarto ó, a pontuação média, ó, 54, 55, 109. E dependendo de quem tiver operando, né? Deixa eu mostrar aqui a 365. Deixa eu botar ela aqui. Ela tá ali. Tá aqui, ó. A 365 tá aqui, ó. O que eu tava mostrando aqui é essa situação aqui, ó, dos times totais, tá? Dos times totais alternativo. Aqui dos mercados principais, né? Claro. A gente tem o handicap, os totais, o ganhador, o primeiro tempo total, handicap do primeiro tempo. Vou começar abrindo aqui para mostrar, tá? Primeiro, aqui da pontuação por quarto, se quiser, tá? Aqui embaixo vai mostrar a indicação se tiver algum favorito, tá? Análise dos quartos, aqui tá escrito. E aqui ele vai indicar fora o casa, né? Aqui eu tenho aqui uma base estatística, tá? Só para reforçar. Aqui eu tenho uma média estatística, tá?
Já aqui, ó, onde está esse colorido aqui, ó, eu utilizo algumas métricas e algumas questões estatísticas de probabilidade, correlação e análise quando os dados são normais, né? Eu parto, por exemplo, eu tenho 34, minha base de dados são 34 jogos. Eu não tenho nenhum jogo anormal, vamos dizer assim, olha aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho uma clareza disso, ó. Nenhum dos jogos, ou seja, não tem nenhum espaço em branco aqui, que em alguns casos acontece por, pela, digamos assim, pelo time estar muito variando, mudando muito, digamos, o seu desempenho, né? Eu fiz com que ele aqui ele não considerasse, tá? Daí vocês vão ver, depois eu vou mostrar num jogo assim que vai aparecer assim. Mas aqui, ó, os dados são normais em si, e daí eu tenho aqui uma probabilidade em cima dessa questão de linear em si do processo, eu consigo dizer aqui que essa tendência aqui é ter um handicap de 6 pontos de diferença para o time do Atlanta, né? Com base nesses resultados aqui. Ó. Numa estatística simples, eu tenho 2 pontos de escala de 107 e 109. Só que, considerando linearmente os dados e todas as informações, o Atlanta tem um desempenho um pouco mais forte versus o Golden State, claro, né? Que eu comparo também com o desempenho contrário, né, digamos assim, do que da pontuação que sofre o Golden State, etc. E dessa forma eu consigo operar, por exemplo, nos totais finais aqui, ó. Aqui tem se vocês visualizarem aqui do lado tem um para preencher, né? Que depois eu vou carregar um jogo aqui para mostrar. Aqui você digita o número que é o que está indicando naquele momento, porque isso tem, dependendo do momento, sofre variações, né? E tu pode estar alterando aqui, ele vai indicando aqui nos totais de jogos, ó, as odds que estão previstas naquele momento e para te operar under e over. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu pegar desse jogo aqui especificamente, né? A nossa análise agora, deixa eu mostrar aqui, desse jogo aqui, a nossa análise, deixa eu mostrar a tela 2 aqui de novo. A nossa análise tá aqui embaixo, ó. Atlanta mais 107,5 pontos e Atlanta menos 2 pontos como resultado, tá? Isso significa aqui, ó, tá ali, ó, mais 107,5 e Atlanta menos 2 pontos. Isso significa, com base agora, se você olhar na estatística aqui, ó, eu considerei com o Hawks Marks mais 107,5 pontos, por quê? Porque, por exemplo, ele está indicando 112, né? E ele já partia de 109. E além disso, o Green, que é o maior defensor em si do time, ele não está, digamos, confirmado em si. E existe essa tendência em si, né, do time, e ainda mais que ele já indicava pré-live em si um handicap bem, uma vantagem, né, de handicap para o time. E acredito em si que com base nisso dá para operar tranquilamente nessa margem, né, mais de 107. Quem quiser arriscar mais de 109, também dá para trabalhar aí com gestão. E o handicap menos 2, daí eu poderia trabalhar no handicap menos 6, ó, deu bem próximo do menos 7 que a casa está indicando, né? Digamos, a real, por linearidade, daria um menos 6 como o justo, tá? É justo o Atlanta ganhar com menos 6, dado o desempenho recente. E, consequentemente, eu, por garantia e si, por segurança, trabalho com menos 2, que é o que estava indicando a estatística aqui em cima, diferença 2. Aí essa é o que gera essa análise, tá, do handicap. Feito isso, digamos assim, eu posso trabalhar até o intervalo. Ó. Aqui não tem nenhum com vantagem, ou seja, os dois tiveram na média um desempenho, tendo linear ali o Atlanta com handicap menos 2,5. Eu posso estar trabalhando no HT no primeiro tempo, né? Menos 2,5 para o Atlanta de vantagem. Eu poderia estar trabalhando isso no pré-live. Aqui eu tenho a probabilidade de pontuação, né? Digamos assim, dos extremos. Golden State 100, 114, vai ser por ali, e o Atlanta 102 a 116, digamos, numa margem, né, trabalhando nessa questão. E aqui dos quartos que eu falei, sim, aqui vem do soft score essa informação aqui, tá, que é as probabilidades.
E aqui para baixo daí tem algumas outras informações. Por exemplo, ali em cima já tá as médias, mas igual, eu gostaria de ver em detalhes, né? Eu gostaria de ver mais aprofundado. Por exemplo, aqui eu consigo visualizar, ó, que os últimos jogos do Golden State, ele marcou, só um jogo ele não marcou acima de 100, por exemplo, eu poderia trabalhar aqui com over 100 pontos, por exemplo, para o Golden State. Por outro lado, no os últimos jogos em si dele, o desempenho dele sofrendo, ó, teve o último jogo aqui que foi, foge da curva, mas ele vai trabalhar dentro dessa margem aí de 107, 108 pontos ali que ele sofre. E por outro lado, aqui o Atlanta, ele tem uma probabilidade, ó, todos acima quase 108, tendo um como outlier, a gente chama, que é um que foge da curva, o 119,99. E tu pode considerar aqui como apoio esses aqui. E aqui é a mesma coisa quando, na linha do que sofre. Isso aqui é para quem gosta de analisar pontualmente, né? Ó, Golden State vem de 3 derrotas e o Atlanta com 2 derrotas, né? Mas aqui embaixo daí tem, ó, a média dos pontos do time do Golden State é 107 e ele sofre 113. E o total é 210. E o do Atlanta é 109 e ele sofre 113 e o total 223. Aqui as médias, né? E aqui a probabilidade que ele ganhou ou perdeu em média, que é a diferença aqui, ó. Essa diferença em média tem sido em 13 aqui para o Golden State e 10 para o Atlanta. O que me significa isso? Significa que, por exemplo, se eu quisesse com dizer, eu poderia dizer que está justo esse handicap aqui, tá? Menos. Ou poderia trabalhar num mais 13,5, por exemplo, para o Golden State. Porque a média que o Atlanta ele ganha ou perde é 10, né? E eu poderia trabalhar aqui com os 13 em si, que é a média do que ele perde, que o Golden State perde, eu poderia trabalhar com mais 15, por exemplo, aqui. Para o Golden State também eu poderia no decorrer do jogo, né? Aqui tá aquelas informações da sequência de derrotas em si. Nos jogos em si, em todos os 30 e poucos jogos, eu levei em consideração, entrou na base, tá? Só para isso que a informação, alguns casos é interessante saber, entrou 2 jogos, tá? De confrontos diretos, entrou nessa análise. Aqui os 2 últimos jogos, como que foi o desempenho, tá? Como é que foi o resultado dos 2 últimos jogos. Isso aqui é a questão estatística. Aqui eu tenho o HT, ó, que também dá para ver como que normalmente tem ocorrido esse desempenho, uma média de 112 pontos aqui, se tu analisar todos, e o total aqui uma média de 117,6 ali na média de todos. E isso aqui tu pode fazer, tu seleciona os campos aqui embaixo, ele vai indicar a média em si, tu tem como trabalhar. Tu tem como trabalhar com isso aqui também. Ó, 108, em si aqui a própria planilha aqui já vai ter indicando isso. Isso é para os casos, tá? Agora só fazendo uma ressalva, essa questão da planilha é para quem tem interesse em si, quiser a planilha e tal. Daí também a gente tem um espaço na página aqui, que é ou pelo contato aqui em si, mas também tem um espaço aqui para se você quer comprar a planilha, se adquirir a planilha e tal, nós temos ela disponível ali também. Mas, voltando aqui, aqui está essa análise, tá? Efetivamente aqui, eu vou abrir agora aqui numa janela, deixa eu colocar aqui, eu vou abrir os resultados aqui, vou pegar um dia, tá? Só para mostrar resultados mesmo. Vou pegar um dia de análise aqui. Eu vou abrir os jogos aqui, eu vou pegar abrir aqui. Vou pegar estamos vou pegar o último domingo, já que está se aproximando aí o final de semana, considerando assim, pegando um domingo, tá? Eu vou fazer uma análise aqui de um domingo no basquete. Eu vou escolher uma data aqui, aqui em março. Eu vou pegar, deixa eu ver aqui, domingo foi pegar dia 21 aqui, tá, das análises, que foi publicado provavelmente dia 20, dia 21 aqui. Ó, tem várias análises aqui, ó, dia 21 aqui. Dia 21, tá aqui. Dia 21, eu vou começar a mostrar aqui os jogos, tá? E vou abrir o SofaScore do lado ali. Aqui tá uma análise. Já coloco ali numa tela e aqui onde eu tenho eu vou abrir
o SofaScore do lado aqui. Vou carregar ele aqui. Aqui. Vou pegar lá no dia 21, que está aqui. Eu vou colocar as telas uma do lado da outra aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar a configuração. Tá. Configurando aqui no ao vivo mesmo, para não ter manipulação, né? É isso mesmo. Tá aqui, tá? Eu vou só ocultar o Excel aqui, ficar melhor. Vou baixar aqui. Isso aí. Tá mais pra cá. Centralizar um pouco aqui. Vou apagar a bet. Aqui, ó. Tá, vamos lá. Eu vou peguei o dia 21. Eu abri o jogo do Miami aqui, tá? Jogo do Miami. Do dia 21. Esse é o primeiro que eu vou mostrar aqui. Ó. Tá aqui ele. O Miami, o jogo tá aqui. Esse jogo, ele tá aqui como ele foi, o desempenho, tá? A análise indicava que se vocês descerem aqui mais abaixo, que o Miami ia fazer mais de 105 pontos, naquela lógica que eu expliquei ali, tá? Naquela lógica ali que eu expliquei, ó, Miami over 105 pontos individual, tá? Essa análise. Por quê? Aqui, ó, indicava 109, ó. Aqui, ó, se você analisar ali, ó, 105 estatístico. Porém, eu considerei que o time do Indiana, ele sofria bastante ponto, ó, 114 pontos sofrer. Ou seja, a tendência é o Miami conseguir pontuar mais do que a média, né? Dentro desse jogo aqui. E ele conseguiu, ele fez ali 106 pontos, né? Deu exata, ó, um ponto a mais do que estava previsto, né? Para dizer. E isso pega no live ali e no pré-live também, considerando, né? Tu consegue pegar uma odd de 1.7, 1.8, bem tranquilo aqui, tá? Esse é o primeiro jogo, tá? Eu vou pegar o outro jogo aqui do dia. Eu tô vendo, claro, do último ali para os mais recentes. Deixa eu pegar o outro aqui. Eu vou abrir agora um do Memphis com o Gold State. Depois daí eu vou pro europeu, tá? Vou abrir os europeus, que eu trabalho bastante com esses campeonatos europeus. Miami. E agora eu vou pegar aqui um do europeu. Do europeu, que tá aqui. Esse aqui. Ó. Esse aqui era uma liga espanhola, tá? Campeonato espanhol. Vou voltar aqui na tela aqui, vou para a Espanha. Liga ABC tá aqui.
Eu peguei do Canária aqui, ó, Herbalife Canária versus Deuteco, basicamente pela estatística em si, vamos dizer assim, pela história, por tudo, a Gran Canária era favorito, mas estatisticamente olha, era muito parelho, ó, 7-8, 7-8, ou seja, a mesma pontuação. Indicava aqui, aí sim, aquela questão do casa fora, a questão linear da correlação, etc. Uma vantagem de 5 pontos para o Gran Canária, tá? 5 pontos para o Gran Canária. Em cima disso, toda aquela explicação que eu fiz antes está aqui disponível, ó, tu pode acompanhar. A média do Gran Canária era 5 pontos mesmo, 5,5. Do Deuteco daí já era mais, ó, era 17 pontos normalmente, ele ganha e perde por essa margem. Mas eu trabalhei daí com os 5,5 dali e os 5 pontos aqui do handicap, que está aqui em cima. Eu trabalhei com eles e indiquei, ó, Gran Canária menos 4 pontos handicap asiático. Ele terminou com 9 pontos à frente, tá? E se eu pegar aqui o menos, ele estava indicando pré-live menos 9,5, aí aqui um menos 4 daria aqui uma 1,6, 1,6 talvez, 1,7 a odd em cima disso, tá? O jogo teve um total aí de 171 pontos. Se eu pegar aqui estatisticamente aqui, ó, o jogo fugiu dessa margem e eu não indiquei, inclusive, essa pontuação por essa diferença aqui da estatística 157 a 164 eu ter considerado significativa. E eu, ao analisar esses totais aqui, ó, eu verifiquei que tem casos de 150 a 186 pontos, ó, os totais, né? Ou seja, muito grande para mim, a minha avaliação, né? A variação da pontuação são os outliers, né? Que no caso aqui, nesse específico, ele trabalha ali na média de 160, o Gran Canária, mas o time visitante aqui, ele sofre mais pontos, ó. Teve um jogo ele sofreu 110 pontos do Barcelona, né? Que digamos, hoje é o time mais forte em si ali da liga e tal. E o time vinha, o Canária vinha de uma derrota, ou seja, ele queria recuperar também, eu levo isso em consideração. Já o Deuteco já tinha 2 derrotas, porém, se eu analisar aqui aquela questão dos dados, ó, que eu falei, o Deuteco teve muita instabilidade contra o Valência, ou seja, a pontuação dele teve jogos quartos ali vamos dizer assim, com score muito baixo ou muito fora em si da média ou daquilo que se trabalha. Eu tiro ele da análise para não dar confusão para quem está analisando. Por exemplo, daí ele cai fora aqui literalmente. Eu utilizo ele só daí no total mesmo aqui, ele acaba sendo utilizado, ele não vem aqui para análise essa manual aqui, né? Basicamente. Esse aqui é um outro jogo, tá? Vou pegar um outro aqui agora. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver aqui. Pegar um do alemão, tá? Do campeonato alemão. Vou abrir aqui. Eu tenho mais um aqui da Espanha também, do Real Madrid. Tem um da Itália também, no mesmo dia. Tem outro da Espanha aqui. Tem o da NBA também, um aqui para mais um para mostrar. Tem um outro aqui do campeonato russo, né, da VTB lá, que eu gosto bastante daquele campeonato. Claro, dos times ali, o CSKA Moscou, o Lokomotiv Kuban, si, Unix Kazan, etc. Esses aí mais que eu acompanho. Por ter já estive lá e tal. Daí por isso eu acabo acompanhando. Eu vou agora abrir a outra análise, que é esse aqui. Ó, vou continuar na CB mesmo, eu só vou voltar aqui. Na CB aqui eu tenho o Gran Canária Deuteco, esse aqui que eu fiz. Agora eu vou pegar o Gran Canária Deuteco. Vou pegar o Real Madrid e Betis. Tá? Era um jogo mais parelho. Real Madrid e Betis. Vou abrir aqui. Ó, Real Madrid e Betis. Tá aqui. O resultado dele tá aqui. 9577. Indicava esse aqui, ó, indicava estatisticamente 6 pontos de vantagem pro Real Madrid, né? E no ajustado aqui, estava bem ajustado, tá, o handicap.
Por quê? Porque o Real Madrid ele jogou ali a Euro em si, a Champions League lá e tal, e jogou muito mal, né? Tava jogando muito mal em si. E vinha ali numa inconstância, ganhando e perdendo em si. Perdeu pro Barcelona, que era o derby em si, né, deles. E daí, em cima dessas questões, e mais uma outra situação em relação a algum jogador ali, tinha dois jogadores com questão de problema e tal, que eu fui buscar informações, no caso, né, para me gerar essa questão aqui da análise. Mas indicava igual, Real Madrid over 80 pontos, tá? E o Real Madrid ganha com menos 2,5 HT. Daí eu não trabalhei no fim, porque estava ajustado, mas eu trabalhei no HT. Por quê? Porque no HT que eu tinha uma margem aqui, 3 pontos ali, e aqui indicava o Real Betis ganharia, mas pela minha análise, né, basicamente, eu acreditava no Real Madrid, dado o desempenho dele de segundo quarto, especificamente, tá? O desempenho do segundo quarto do Real Madrid ele é muito melhor do que muito melhor em si do que numa digamos aqui analisando aqui embaixo esses dados aqui, tá? Do que o Real Betis aqui. O Real Betis teve pontuações em algum momento muito baixo. Aqui teve um jogo ó, do Real Madrid que só ficou total ali, ó, muito abaixo, ó, 132, fugiu da ordem. Mas o Real Madrid em si tinha um bom desempenho no segundo quarto, por ter um baixo desempenho no primeiro, né, consequentemente. E eu levei em conta aqui ó, mais 80 pontos ali no total. Aqui a média dele é 81 e a média do Real do Betis era 83, ó, aqui. Ou seja, e eu tinha aqui em ambos aqui, ó, o Real Madrid faria 82 e faria 82 também aqui. E consequentemente eu acreditava em si, porque o Real Betis é a defesa fraca, né? Um ataque fraco com uma defesa fraca. Consequentemente, um ataque forte e uma defesa média, vamos dizer, do Real Madrid em pontos aqui. Consequentemente, daí ambos bateram, terminou aí o Real ganhou no primeiro, ganhou no segundo, quarto, com 8 pontos de margem aqui. E 80 pontos no total, ele fez 95 pontos. Né? Esse aqui é uma outra análise. Vou pegar aqui, já abri a do Real, agora eu vou abrir o do alemão para mostrar. Vamos lá. Campeonato alemão, vou aqui no SofaScore, esse alemão tá aqui, Eu fiz o jogo do Skyliners, né, contra o Alba Berlim. O Alba Berlim ele é um dos, digamos, dos melhores times, o Bayern, né, juntamente ao Bayern, em se acompanhar até eu diria. Aí eu tenho aqui os desempenhos. 9 pontos diferentes estatisticamente, 4 pontos de estatística ajustado, né? E ele já tinha um handicap inicial de menos 11. O que eu fiz de análise? Vou direto aqui. Eu fiz um Alba Berlim menos 3,5 handicap no intervalo também, a mesma coisa. Usei a mesma lógica, tá? Aqui, ó, estatisticamente ele não tinha, mas ó, no ajustado ele tinha, o Berlim ele ganhava 38 a 43, ó. Eu tinha aqui 5 pontos de margem, né? E nesses 5 pontos eu indiquei 13,5, tá? E o Alba Berlim fez 15 pontos de vantagem no primeiro quarto. Ele fez 10 pontos no total de margem, tá? No total. Que foi no primeiro tempo, na verdade, não no primeiro quarto, primeiro tempo. No primeiro quarto ele fez 15 de vantagem. E no segundo ele perdeu, porque tem saiu os titulares entre os reservas, tem aquela questão. E ele diminui o ritmo, né, dentro desse sentido, por causa da margem que ele tinha adquirido. E daí indicava aqui indicava aquela questão dos casos fora, indicava que o Alba ia ganhar o segundo, o terceiro e o time da casa ia ganhar o quarto, né? Só que daí no momento que eu acabei não fazendo essas entradas daqui, pelo fato de eu ter operado em si no total ali, né? E aqui eu estava muito ajustado o primeiro quarto, que daqui a pouco para esse tipo de análise aqui é um parâmetro bem importante, porque tu acaba tendo uma noção aqui de como que vai ser o desempenho, e como o Alba disparou muito aqui do 20. E o Skyline iniciou o jogo totalmente fora do normal, eu diria, errando tudo. Eu desconsiderei aqui porque o Alba
no segundo quarto ele ia sair com o time, né, digamos assim. Não ia jogar o time principal, ele ia descansar, usando o termo bem. Estatisticamente, aquelas questões de estatística, ó, foi usado aqui, foram 36 jogos também analisados, e aqui para fins de quem faz análise manual, tem 2 jogos aqui que fugiram do Skyline, ou seja, que foram muito, a variação foi muito grande em si, teve quartos aqui que pontuação menos de 10 pontos, etc. Daí eu acabo tirando para não dar essa desvio de análise, né? E aqui eu tenho, ó, 78 a 81, sofre 81 pontos, e 88 aqui o Alba e sofre 75, ou seja, trabalhar under aqui no Skyline era bem interessante. Tá. Aí o que eu indiquei? Alba Berlim menos 3.5 e o Alba Berlim over 80. Eu trabalhei no over 80 porque ele tinha aqui a média de 81 e marcava 88, ou seja, e aqui me indicou que ia fazer 83, 87 e 88, tá? Eu poderia até ter trabalhado com mais, né? O resultado, se vocês olharem aí, 94 terminou, né? E o André, aquele que eu falei, também era bem interessante, né? Tu pegar ali no início do jogo, antes de iniciar, na pré-live, um Under 7-9, com esse primeiro resultado ali do primeiro quarto, já tem a tua entrada toda coberta, né? Já apagou ela, digamos assim. Já compensou todo o trabalho. Seguindo, eu vou abrir mais um aqui. Isso é bem explicativo mesmo, tá? Essa proposta em si desse vídeo. Isso que vai estar disponível em si na página ali para todo mundo querer entender, tá? Como é que funciona no basquete, nossas análises. Abri Olímpia, aqui o italiano, tá? Deixa eu voltar aqui, o italiano. Eu faço também o da China em si, que é o Itália. Eu peguei o Olimpia Milano, que também é um dos principais times lá, né? Lá da Itália. Junto, tem uma tradição em si, né? Dentro desse que eu pelo menos conheço bem, o time e tal. Aí analisando aqui, tá? Indicava aqui já uma odd sem condições para operar no win direto, mas tinha algumas questões aqui que tu poderia buscar tirar valor, né? Por exemplo, eu tinha aqui uma indicação de que Cantu, por exemplo, ganha 21 a 17, que ele tem maior chance de ganhar no segundo, aqui 23 a 20. Acabei não indicando aqui por causa do confronto mesmo, né? Quando tem muita diferença dentro de qualidades, eu não indico aqui, porque tu não sabe se ele vai estar com o principal, se ele vai estar com as reservas dentro do segundo quarto, principalmente, né? Mas em síntese, o que foi indicado aqui? Cantu mais 14.5 e o total under 164.5. Por quê? Tá? Eu peguei como base que o Milano ele veio de um resultado negativo contra o Barcelona, né? Mas o Barcelona tipo foge da curva e ele tipo desempenho muito baixo, tá? Muito baixo mesmo do Milano. Em contrapartida, no jogo anterior contra o Brest, ele vinha de um resultado, tá aqui, ó, 16 pontos num, e no outro ele tinha uma pontuação alta, extremamente alta, quanto o Germani. Mostra uma instabilidade em si do Milano em pontuação, tá? Não que ele vá ganhar, porque o outro time teria que ser bom, né? E nesse caso aqui, o Cantu, especificamente, ele também tem uma instabilidade, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. E que me indicava algumas situações, tá? Eu trabalhei no under 164.5, eu peguei aqui, ó, dava 157, aqui 163, e eu tinha ali uma linha que ia até 170, né? Aí eu peguei um 164, por exemplo. Dava ali no início pré-jogo 1h68, tá? Para trabalhar. E também me indicava aqui, depois aqui olhando aqui, 83 a 74, 79 a 87, ou seja, Milano iria marcar, ter uma pontuação em si, porém,
essa instabilidade aqui, por isso que ele não passou de 80 aqui, eu também indicava 70 e poucos. E essa instabilidade aqui, ó, no último jogo ter feito 50 pontos, isso para mim é complicado. Eu dizer que ele no próximo ele vai fazer 80, né? Sendo que ele tem aqui, ó, se vocês pegarem os últimos jogos, teve esses dois jogos aqui, um 80, um jogo só passou dos 80. Os outros todos foram abaixo, né? O desempenho do ataque do Milano, apesar da média dele ser boa por causa dessas variações, né? E aí eu não poderia trabalhar num over aqui, e também ao mesmo tempo me possibilita trabalhar um handicap positivo, né? Aqui, ó, mais 14,5 para Cantu. Por quê? Porque aqui, ó, 7,8, 7,9 e 8,4, 7,9, ou seja, 5 pontos era mais ou menos a diferença de desempenho, dado o desempenho do Milano. Não que o Milano ele fosse perder, né? Mas o desempenho do time em si me condizia a dizer que eu poderia trabalhar com handicap positivo para outro time. É só tu olhar aqui. E o menos 14,5 é muito interessante porque passa aqui 7 pontos. 7 pontos não, 9 pontos. Eu tinha uma margem aqui de 10 pontos praticamente para trabalhar, né? E consequentemente foi o que eu acabei fazendo essa indicação aqui. E o under 164 pela instabilidade em si do Milano, mais do que qualquer coisa, né? O desempenho do ataque dele, ruim e tal. E por outro lado, ele tinha uma defesa forte, ó, 74 pontos. Ou seja, o outro time, se fosse muito bom, ele poderia passar dos 74, né? Mas eu não acredito por causa dessa questão de ser ruim mesmo, né? E a defesa do Milan ser boa. Consequentemente, o resultado foi ali, 70,57. Bateu as duas análises aí em si. E essa explicação que eu estou fazendo, né? Isso é exercício que eu estou passando, basicamente, para que quem assina aí, quem pega as análises aí na página em si, exercite e estude, né? Estudar, né? Porque isso é o principal fator do diferencial aí do processo. Aí depois eu tenho aqui da linha ABC, da ABC também um jogo aqui do Baskonia. Tá? Deixa eu voltar lá. Aqui. Eu peguei do Baskonia na ordem aqui. Tá aqui, ó, reta Bilbao e Baskonia, desculpa. Baskonia é time que eu já opero há alguns anos em si, desde lá do início que eu trabalho. Tem o brasileiro que é destaques do time lá em si. Agora me fugiu o nome dele. Até vou ver aqui. Deixa eu pegar aqui um dos jogos dele aqui para me pegar o nome dele. O Huertas. Deixa eu ver aqui. Me fugiu o nome dele. Deixa eu pegar aqui. Marcelinho, acho que é, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Tem brasileiro, mas agora não tô me. Ah, não lembro o nome agora, de cabeça. Mas tem um brasileiro em si. Que... Mas voltando aqui. Bascone aqui, tá? Análises. Vamos lá. Final, 5 pontos aqui de diferença, um ponto aqui, ou seja, ajustado. 8-2, 8-7, que não indicou handicap porque esse jogo ele não tinha odds nesse momento em si, quando foi feita a indicação. Eu peguei aqui essa indicação por isso que tem espaço na planilha lá para digitar a pontuação, porque daí eu pego da casa mesmo, lá da casa de aposta, e coloco ali. Não tinha probabilidade nenhum dos dois de vitória, mas o Baskonia aqui era favorito pela odd só, dentro desse contexto aqui. Mas, analisando aí no fim, eu indiquei Baskonia menos 5, um ponto que eu levei em conta a variação aqui, ó, que dava 2 pontos de probabilidade para o Baskonia, e aqui tinha os 5 pontos de margem. Aí eu vou lá e olho ataque e defesa, né? Eu vejo os últimos resultados aqui, ó. A média do Bilbao é 12 pontos, ganhar ou perder, e do Baskonia era 7, 8, né? Consequentemente, eu poderia aqui trabalhar num handicap aqui 7, 8, né? E aqui num mais 12, talvez mais 14, se o time do Bilbao fosse bom, né? Dentro desse sentido aqui da análise. Porque ele tem aqui um jogo que ele fez, só que era contra o Delteco, ele fez 23 pontos de diferença, mas os outros todos ele perdeu ou ganhou por 2 pontos, né? Ou seja, muito ajustado com o Betis, por exemplo. Ó. E o Betis também é um time no mesmo nível. O Betis em si, que é o que... O Betis ele tem o mesmo nível em si do que ele enfrentou
digamos assim, nesse confronto aqui que era, ele jogou contra o Estudiantes, né? E o Movistar Estudiantes e o Hertha Berlim, né, em si, que tá aqui o Hertha Estudiantes. Vamos lá, seguindo aqui, 76, 86, 81, 73, tá? 73, 76, indica aí por aí, né? Uma média não alta. 81, 86 indica aí que pode ser que ele passe dos 80, mais porque a defesa do Bilbao ali é ruim, né? Do Betis. E os menos 12 pontos aqui, né? Daí daqui a pouco poderia ser também quem quer operar com outras. Poderia estar operando isso no time, né? Na questão da pontuação do time. HT, tá? HT estava igual aqui e aqui tinha uma pequena vantagem para o Bilbao. Aí não que significa ativamente a ponto de indicar uma aposta pela odd aqui em si, digamos, no que seria uma zebra grande e estava muito parelho essa estatística aqui deles, né? E se vocês olharem aqui nos resultados, ó, deu 19 a 20, indicava 20 a 20, né? E o outro deu 21 a 20 a 19. Só que daí, o que acontece? O Baskonia permaneceu com o time e o time porque os times eles começam com os seus titulares, em algum momento eles vão fazendo a rotação, né? A rotação do Baskonia foi melhor aqui, fez 25 pontos. E o terceiro daí voltou ali, a questão volta os principais jogadores e tal, e ele aumenta aqui a pressão, né? Se você olhar o gráfico aqui também do desempenho, né? Também dá para te ter essa noção aí dessa questão. Por isso que não indicou aqui, ó, não indicou nenhum ganhar quarto. Outra coisa que se você quisesse era operar no tipo por quarto, né? Over/under, tá aqui. Daí eu só sugiro cuidado só em si, tomar um cuidado aí sobre isso, né? Porque como era próximo aqui em si, ó, tu trabalha assim com 5, 6, 7 pontos a mais ou a menos, né? Que para te gerar se tu quiser operar com esse mercado também. Mas não que eu recomende diretamente ele, né? Eu já trabalhei, mas não é tão, no meu modo de entender, pela explicação essa que eu estou fazendo aqui para vocês, não traz uma diferença lá muito grande. Porque tu tem outros para operar ali que podem ter trazido. Agora eu vou abrir um outro jogo aqui da NBA. Abrir da NBA aqui, desse dia aqui, vou pegar aqui Nets e Washington. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir ele. Brooklyn Nets e Washington. Tá aqui. Nets o intervalo menos 2.5. Por quê? Tava parelho, 120, 120, 119, 117, indicavam uma vantagem ali pro Nets, com 3 pontos. Intervalo 60-60 e intervalo aqui o Nets ganhava 59-58. Eu acreditei na análise que eu fiz em si, de que no primeiro tempo, né, basicamente, o Nets ia querer recuperar, que ele vinha de uma derrota por 8 pontos de diferença, não era uma diferença muito grande, ou seja, foi até o fim, ó, todos eles foram até o fim aqui próximo. E o Washington vinha de uma vitória de 8, mas também tinha uma sequência grande aqui de derrotas, ou seja, estava se encontrando ainda dentro do campeonato, vamos usar assim. E que, para mim, no meu modo de entender, tinha esses fatores influenciadores, né? Que me indicava dentro digamos assim, com maior valor, né? Eu considerei essa do Nets win, intervalo, menos 12,5. Terminou que o intervalo 7 pontos de vantagem, né? Acabou pro Nets com 7 pontos de vantagem. Tá? Ainda ficou uma margem ali. E se você olhar aqui do Nets, o final do jogo indicava aqui uma pontuação de 7 aqui, 10 aqui, ou seja, 10 e 7, trabalhar aí uns 7,5, vamos dizer assim, aqui terminou 106 a 113, 7 pontos. Tá dentro da média, digamos assim, da diferença aqui, ó, que termina os confrontos, né?
que significa isso, tá? Só para explicar definitivamente. É que às vezes tem times que ganham, que abandonam o jogo, tá? E tem times que sempre mantêm uma média próxima ali, que eu acredito que, por exemplo, na NBA, 10 pontos não é nada, né? Considerado a qualidade dos jogadores. Já no europeu já tu tem uma outra situação, né? Aí aqui eu também tenho a análise aqui que eu posso fazer dos quartos aqui em si, outras análises aqui que pode ser gerada aí daqui a pouco alguma outra análise.